hoje eu vou falar com vocês sobre a virtude da gentileza. Como vocês sabem, o mundo em que vivemos está mergulhado em uma grande onda de ódio. Nós vemos todos os dias as imagens de violência sendo noticiadas, tanto por meio de jornal, pelo meio de WhatsApp. São as notícias que mais circulam no nosso meio, são as notícias de violência que existem no meio da nossa sociedade. Como que nós podemos ajudar a mudar esse cenário então? Que atitudes você, como ser humano, pode ter para ajudar a mudar essa situação? Aqui vai algumas dicas. Agir com carinho, zelo, compreensão, respeito, educação e empatia com o próximo. É muito valoroso isso, principalmente neste momento em que nós estamos vivendo, né? Todos nós estamos passando por algumas privações e isso nos deixa mais sensíveis, né? Então, agir com carinho um com os outros, se colocar no lugar do outro, né? Que é a virtude da empatia, é você sentir a dor que o outro sente e tentar entendê-lo de alguma forma. Agir com gentileza pode gerar uma corrente para lá de positiva e fazer a diferença no mundo, que ainda sofre com a competição exagerada, o preconceito e conflitos de inúmeras naturezas. Quando nós agimos com gentileza com outra pessoa, é como se fosse um passe de mágicas que fizesse com que a pessoa que recebeu essa gentileza mudasse alguma coisa dentro dela, que ela passa a ser gentil também. É uma coisa muito impressionante isso. Quando a gente age, uma pessoa agiu com gentileza com a gente, mesmo a gente estando assim nervoso, irritado, parece que dá uma quebrada nessa raiva, nesse ódio. Por isso que a gente fala que forma uma corrente. Um vai fazendo bem para o outro, que faz o bem para o outro, para o outro, para o outro, até contaminar um montão de gente. No mundo de hoje, nós sofremos muito com a competição. Um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ter mais coisas do que o outro, um querendo ser mais bonito, mais magro, mais sarado. E não é bem assim, né? Isso acaba gerando no nosso meio muitos conflitos, né? Um monte de pessoas aí com doenças como a depressão, que leva a males ainda piores, né? Então, agir com gentileza é como se você começasse uma corrente. Ser gentil não é nada embaraçoso e nem exige muito esforço, ok? Para propagar essa atitude, não é preciso fazer nada mirabolante ou complexo. A gentileza está presente em ações simples e pequenas. Prestem atenção aqui, não é difícil e nem exige muito esforço ser gentil. O que precisa é você ter os olhos abertos e estar atento, porque às vezes nós perdemos a oportunidade de ser gentil com uma pessoa só porque estava desatento ou então ficou com vergonha. Por exemplo, vocês podem pensar na seguinte situação: vocês estão entrando no elevador e viu que uma pessoa está tentando, chegar a tempo de pegar o elevador antes que feche as portas. Às vezes a gente olha aquela situação e não faz nada, porque na hora estava distraído ou então ficou com vergonha. Tem pessoas que têm vergonha de falar obrigado, de cumprimentar as pessoas na rua. E isso mostra a educação, tá? Vocês, crianças que ainda têm essa vergonha de cumprimentar as pessoas na rua, quando chega na casa de alguém, ou então tem vergonha de pedir desculpas, comecem a pensar sobre isso. Isso vai mostrar o tanto que vocês são educados e gentis. E não precisa muito esforço.
É só você colocar na sua cabecinha: eu preciso estar atento para mostrar o quanto eu sou gentil com as pessoas. Ao promover a gentileza no mundo, espalhamos bom humor e empatia. E o melhor, recebemos tudo isso de volta. Olha só, aqui eu listei 5 ótimas razões para você agir com gentileza. Vamos lá para a primeira. A primeira razão: gentileza gera gentileza. Vocês já ouviram essa frase ou já viram em algum lugar? Essa frase pode até estar batida, assim, já todo mundo já falou, já cansou, mas ela não perde o seu valor. Se você trata alguém com gentileza, tenha certeza de que ela vai lhe entregar gentileza e as outras pessoas também. Acredite, essa corrente é forte, que é aquilo que a tia falou. Quando você é gentil com alguém, essa pessoa começa aos poucos. Tem umas pessoas que são assim mais duronas, mas se você começar a agir com gentileza, você vai começar a contaminar as pessoas ao seu redor para que comecem a ser gentis também. A segunda razão: espalha bom humor. Um simples bom dia, um sorriso, um abraço, uma ajuda e até mesmo um pedido de desculpa pode mudar o dia de uma pessoa, você sabia? É sério, gente. Isso faz diferença e pode fazer com que o clima fique mais leve e alegre para todo mundo. Você está aí de boas na sua casa, está percebendo que sua mamãe está chateada, seu papai, alguém da sua família está passando por dificuldades. E você, quando percebe isso, chega na pessoa, dê um sorriso, fale bom dia quando você acordar, vai até as pessoas da sua casa, fale bom dia, dê um abraço, errou em alguma coisa, desobedeceu, fez alguma coisa que não devia. Não hesite em pedir desculpas, tá? Isso vai fortalecer ainda mais o amor e a união de vocês. Ser gentil faz bem para a saúde. É isso mesmo. Olha só, um ato generoso faz muito bem a quem recebe, mas não podemos esquecer de que toda atitude no bem também beneficia a quem a faz. Se você for gentil, a pessoa que recebeu a gentileza vai ficar super bem. E isso vai fazer com que o organismo dela também fique bem, de alguma forma. E você que fez a gentileza também vai se beneficiar. Pessoas solidárias têm menos probabilidade de sofrer de doenças crônicas, por exemplo. Viu só? Há uma relação direta entre o bem-estar, felicidade e saúde. Isso, crianças, quando você é gentil com uma pessoa, isso no seu organismo vai liberar ali um tipo de substância que vai de alguma forma regularizar as funções do seu organismo. Tá? Isso é cientificamente comprovado. A pessoa, quando faz um bem, isso traz para ela uma forma de felicidade. E quando nós estamos felizes, o nosso organismo recebe uma substância que vai regularizando. Como essas doenças crônicas, a doença crônica é uma doença que a pessoa vai ter sempre. É uma doença que veio e ficou. Por exemplo, tem pessoas que sofrem de pressão alta, de algum outro tipo de problema que não tem como ser curado, vamos assim dizer. Então, quando a pessoa ela faz o bem, o organismo dela vai evitando com que ela tenha esse tipo de doença. Outra razão, fortalece o ser humano e o seu espírito. Fazendo o bem para os outros, também trazemos o bem para nós. E isso é essencial para o pleno desenvolvimento individual e coletivo. Além de nós termos o nosso corpo de carne, né? Nós também temos o nosso espírito.
E quando nós fazemos o bem para outra pessoa, esse nosso espírito se fortalece de uma forma boa. A última razão que eu separei promove união, não a discórdia. A discórdia é como se fosse briga, intrigas. A gentileza é um ato que enobrece a alma e engrandece o ser humano. Por isso, estabelece ótimos laços de bondade entre as pessoas, quebrando qualquer má vibração. Quer ter mais amigos, ter união com as pessoas? Comece a praticar a gentileza e você vai ver. Você sabia? A gentileza aumenta o grau de felicidade e está ligada ao gene que libera a dopamina, substância conhecida como hormônio do amor e que proporciona bem-estar. Lembra que eu falei? Quando estamos felizes, o nosso corpo libera uma substância conhecida como hormônio do amor, o nome dela é dopamina, e ela proporciona um bem-estar. Estudos indicam, inclusive, que aqueles que agem com generosidade e gentileza têm mais saúde mental e menos depressão. E aí, vamos praticar a gentileza agora mesmo? Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Tip to